Empresas de defesa ocidentais avaliam o mercado militar do Vietnã. O Vietnã tem sido tradicionalmente um cliente fiel de equipamentos militares soviéticos e russos, mas as empresas ocidentais estão olhando para o país do sudoeste asiático como um mercado com potencial significativo. O interesse deles ficou evidente na Exposição Internacional de Defesa do Vietnã, VIDEX 2024, para abreviar. Realizada aqui no final de dezembro, grandes contratantes americanos como Boeing, LTZ Airways, Lockheed Martin, Textron estiveram em Hanoi para a segunda edição desta exposição bienal, assim como conglomerados europeus como Airbus, BAE Systems, Leonardo, Hewlett e Thales. Também foi notável na VIDEX 2024 a presença de kits pertencentes ao Exército dos Estados Unidos, enquanto o almirante Samuel J. Paparo, chefe do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, também esteve presente. O Exército dos Estados Unidos exibiu um veículo blindado Stryker 8x8 e um obuso rebocado M777A2, enquanto a Força Aérea dos Estados Unidos despachou 2 aeronaves A-10C Thunderbolt 2 de uma base sul-coreana e um C-130J Super Hércules do Japão. O governo do Vietnã demonstrou interesse no Hércules para tapar buracos enormes em sua capacidade de transporte aéreo. Uma porta-voz da Lockheed Martin disse que a empresa estava destacando as capacidades táticas por design do C-130J na VIDEX 2024. O porta-voz acrescentou: a Lockheed Martin está pronto para apoiar o Vietnã e os parceiros aliados dos Estados Unidos na região do Indo-Pacífico no cumprimento de seus requisitos de missão atuais e futuros em todos os domínios. Um acordo vietnamita para C-130JS não é realista, pois o Vietnã já adquiriu uma dúzia de aeronaves de treinamento T-6C Texan 2 da empresa americana Textron. 5 TC-CS foram entregues em novembro passado, o restante seguirá este ano. Washington anulou a proibição de vendas de armas para o país do sudoeste asiático em 2016, uma parceria estratégica abrangente assinada durante a visita do presidente Joe Biden ao Vietnã em 2023. Está abrindo caminho para ainda mais acordos. Mark Caneper, embaixador dos Estados Unidos no Vietnã, disse na segunda-feira: nosso objetivo é garantir que o Vietnã tenha o que precisa para defender seus interesses no mar, no ar, na terra e no cyberespaço. Knaper continuou: é por isso que comparecemos em peso em uma participação verdadeiramente histórica e sem precedentes do governo dos Estados Unidos e do setor privado neste evento. Isto reflete nosso comprometimento com o Vietnã e com as aspirações do Vietnã. O executivo da Boeing, Dali McDowell, disse que a presença de sua empresa na VIDEX 2024 tem como objetivo construir relações com o Vietnã. McDowell disse que a Boeing entende que a segurança marítima é crítica para o Vietnã, um país que faz fronteira com o mar da China Meridional. A Boeing estava, portanto, promovendo seu navio de superfície não tripulado Wave Glider e drones Sky Eagle. Os Estados Unidos, sob sua iniciativa de segurança marítima, forneceram 6 sistemas Sky Eagle para a guarda costeira do Vietnã em 2022. Além disso, como muitas partes do Vietnã são inacessíveis e não têm pistas de pouso, McDowell disse que helicópteros de transporte como CH-47F Chinook têm enorme potencial lá. Em outro lugar, Natasha Pfeiffer, diretora administrativa da BAE Systems para a Ásia, diz: o Vietnã é um novo mercado para nós. Ela acrescentou: estamos apenas explorando no momento. Não há oportunidades firmes e rápidas para nós por si só. Embora a empresa estivesse apoiando a promoção do obuso M777 pelo governo dos Estados Unidos, trabalhar com o Vietnã também apresenta desafios. Não há um programa de aquisição fixo necessariamente, o que torna um pouco mais difícil entender o que eles estão procurando, observou Pfeiffer. Não é de surpreender que a Rússia tenha tido uma presença bastante visível na VIDEX 2024, com grandes estandes de exposição e diversos veículos em exposição, incluindo o veículo de combate de infantaria BMP-3 e um sistema de mísseis costeiro Rubens, também em peso, mostrando seus produtos na feira de defesa de primeira linha do Vietnã. Estavam a República Tcheca, Índia, Irã, Israel, Japão, Coreia do Sul, Turquia, Emirados Árabes Unidos. Uma lista tão diversa é uma indicação dos esforços do Vietnã para equilibrar diplomaticamente as relações com potências concorrentes.
No entanto, tanto os fornecedores russos quanto os ocidentais também precisam competir com as empresas de defesa emergente do próprio Vietnã. A Vietel, de propriedade do Ministério da Defesa Nacional, é a maior empresa de defesa do Vietnã. A Vietel foi a expositora mais proeminente da Videx 2024 e agora está se movendo para a produção de armas cinéticas. Um exemplo é o sistema de mísseis de defesa costeira VCS-01 Tango Son Trung Suon, agora operacional na Marinha Vietnamita. O sistema VCS-01 dispara o míssil VSM-01A com alcance de 50 milhas, 80 km. China comissiona fragata de nova geração à medida que aumenta a concorrência com os Estados Unidos. A Marinha da China encomendou uma fragata de nova geração à medida que a competição com os Estados Unidos e outras potências regionais aumenta, dizendo que o navio desempenhará um papel vital no aumento de eficácia geral de combate de suas forças. A China tem a maior marinha do mundo em termos de número de cascos, embora sua tecnologia às vezes seja vista como atrasada. Seu maior concorrente, os Estados Unidos, alertou que sua marinha pode ser superada em número e pediu um programa de construção, bem como reformas para colocar navios unificados em ação mais cedo. A Marinha do Exército de Libertação Popular da China opera principalmente em águas de costa leste chinês e num enorme e estrategicamente crucial mar da China Meridional, que a China reivindica quase em sua totalidade. Uma missão fundamental também continua sendo apoiar o exército em qualquer ataque a Taiwan, a democracia insular autônoma a cerca de 100 milhas da costa chinesa que Pequim promete anexar a força necessária. A primeira fragata tipo 054B, batizada de Lower, foi comissionada na quarta-feira em Qingdao, uma cidade portuária no norte da China, onde a frota do norte do exército da China está baseada. O navio tem um deslocamento de aproximadamente 5 mil toneladas e inclui tecnologia furtiva, sistemas de comando de combate e integração de poder de fogo, melhorando significativamente o desempenho geral. Disso, a Marinha da China, com fortes capacidades para operações de combate abrangentes e missões militares diversas, o navio de guerra desempenhará um papel vital no aprimoramento da eficácia geral do combate das forças navais, acrescentou. Os armamentos do Lower incluem a variedade de metralhadoras para combate corpo a corpo e mísseis antiaéreos antinavio, de acordo com as publicações de defesa, algumas das quais dizem que o navio pode se tornar a espinha dorsal da Marinha Chinesa. A declaração não disse nada sobre futuros 054BS, mas acredito que pelo menos mais 2 tenham sido lançados e outros estejam em construção. A China tem cerca de 234 navios de guerra, em comparação com os 219 da Marinha dos Estados Unidos, incluindo cerca de 50 fragatas, o mesmo número de contra-torpedeiros. A China tem 2 porta-aviões em operação e outro passando por teste no mar, junto com uma enorme poderosa guarda costeira. Jogos de guerra recentes mostraram que a China perderia muito mais navios em um confronto similar com os Estados Unidos, mas seria capaz de absorver as perdas e continuar lutando. O exército da China também enviou navios para mais longe do exterior, incluindo o Mar Meridional, o Mar Mediterrâneo e o Caribe, em suas tentativas de usar a sua marinha como uma extensão de sua crescente influência econômica e diplomática. O exército da China e os navios da guarda costeira chinesa também patrulham o Mar da China Oriental, onde a China reivindica um grupo de ilhas desabitadas controladas pelo Japão. Embora navios e aviões de ambos os lados tenham entrado em contato, nenhum tiro foi disparado durante tais incidentes. Os Estados Unidos e outras nações navegaram deliberadamente perto das ilhas, algumas delas artificiais, para desafiar a reivindicação da China sobre elas. Pequim ignorou a decisão de um tribunal apoiado pela ONU que rejeitou a maioria das reivindicações territoriais da China. China cria o primeiro drone do mundo capaz de mergulhar e voar e representa uma ameaça para os Estados Unidos, diz mídia. Cientistas chineses criaram o primeiro drone do mundo que pode ser lançado de submarino, sendo capaz de navegar debaixo de água e voar, afirma o jornal Sul China Morning Post. É notável que o drone foi nomeado Feiyin pela equipe de Dong. Este chinês, Feiyin, significa voar. Enquanto o personagem remonta mais de 3 mil anos e foi usado para descrever a cena de um pássaro aquático espalhando suas asas, preparando para decolar da superfície. Com um design de asa dobrado exclusivo, o drone pode mover-se através dos meios água-ar várias vezes em uma única viagem. Por isto,
pois isto melhora suas capacidades de ocultação e sobrevivência, ressalta o jornal citando a pesquisa dos cientistas. Destaca-se que as pás que o drone tem para voar se dobram na água em 5 segundos e ficam firmemente presos à fuselagem, o que reduz em muito a resistência da água. Ao mesmo tempo, as hélices propulsoras especiais garantem o movimento sobre a água. O drone combina as vantagens de navegação sob águas eficazes e alta agilidade no ar. Haverá um grande potencial de aplicação em campos militares, incluindo reconhecimento marítimo, vigilância e ataque, acrescenta o jornal. Além disso, o drone retorna ao submarino depois de ser lançado e acabar suas tarefas durante a missão. Graças à sua capacidade de manobra no ar e à possibilidade de funcionar na água, o drone pode ser aplicável no contexto de inteligência, assim como no uso dele para fazer ataques. Em contraste, os drones que são planejados ser usados pelo exército dos Estados Unidos precisam ser transportados para a superfície em um tubo de torpedo e não têm mobilidade sobre a água. Depois de sair do mar, eles têm que permanecer no ar, pois eles são mais suscetíveis a ataques. A imprensa finaliza sublinhando que as tecnologias de defesa que existem hoje não são capazes de parar nenhum ataque de tal drone. Revista indica espiões invisíveis utilizados pela Rússia na área da operação militar na Ucrânia. As Forças Armadas da Rússia usaram um drone com uma câmera de vigilância para reconhecimento furtivo na zona de operação militar especial. Avança a revista americana Forbes. Destaca-se que na área da operação militar na Ucrânia foi detectado um drone com estrutura de suporte em bambu equipado com a câmera com sensor de movimento. O drone com câmera de vigilância tem um aspecto estranho, mas esta combinação montada no todo pode ficar ao lado de uma rodovia e enviar secretamente vídeos de cada veículo que passa por várias semanas. Montado a partir de componentes comerciais baratos, ele drone é um tipo de espião eficiente e furtivo com que as forças dos Estados Unidos sonhavam. O artigo sugere que, graças à estrutura de bambu, a câmera se situa a uma altura que permite efetuar o monitoramento apesar do relevo do terreno. O operador pode selecionar uma estrada usada pelo adversário e colocar o sensor para rastrear o movimento dos comboios de veículos inimigos. Segundo a revista, a bateria do drone dura apenas algumas horas, mesmo em modo de esperar. Por isso, a câmera corre o risco de ficar no território controlado pelo adversário. No entanto, mesmo um dia de monitoramento pode justificar o dinheiro gasto. As defesas aéreas de Israel são vulneráveis a ataques de drones. As defesas aéreas e antimísseis de Israel provaram ser capazes de deter tudo, desde mísseis balísticos iranianos até foguetes caseiros do Hamas. Mas alguns especialistas israelenses temem que os sistemas antimísseis de alta tecnologia sejam vítimas de uma ameaça de baixa tecnologia. Um humilde drone. Temos que defender nossa defesa aérea, alertaram Eran Hortal e Han Koshavi, dois generais de brigada israelenses aposentados, em um blog para o Centro Begin Sadat de Defesa Estratégica da Universidade de Bar Alan. A supressão das defesas aéreas inimigas tem sido uma característica da guerra aérea há muito tempo. Desde Spitfires metralhando armas antiaéreas nazistas até Wheelcells mirando baterias de mísseis terra-norte vietnamitas. Até recentemente isso era realizado principalmente por aeronaves armadas com bombas, foguetes, canhões e mísseis anti-radar. Mas com a guerra da Ucrânia mostrou, os drones se tornaram uma grande ameaça às defesas aéreas terrestres. O YouTube tem muitos vídeos de drones ucranianos e russos destruindo sistemas de defesa aérea como o S-300 e o Pantsir. Israel tem, sem dúvida, o melhor sistema de defesa aérea de mísseis do mundo. Por exemplo, Israel, auxiliado pelos Estados Unidos, a Inglaterra e outras nações, teria interceptado 99% de cerca de 300 mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e grandes drones lançados pelo Irã em abril de 2024. O sistema israelense é multicamadas, com 3 sistemas diferentes encarregados de deter ameaças específicas.
Os interceptadores Aram de longo alcance miram mísseis balísticos acima da atmosfera da Terra. Os foguetes Davi Sling de médio alcance miram mísseis balísticos de cruzeiro a cerca de 10 milhas de altura. Ao mesmo tempo, o Iron Dome de curto alcance e baixa altitude intercepta mísseis de cruzeiro, foguete de curto alcance, projetos de artilharia e morteiros. O problema é que esse sistema integrado foi projetado sob a suposição de que os caças aliados da Força Aérea Israelense protegiam as baterias de defesa aérea, que são controlados pelo Comando de Defesa Aérea, um braço da Força Aérea, de aeronaves inimigas. A suposição de trabalho era, e continua sendo até hoje, que a Força Aérea de Israel governa os céus, explicam os autores. O trabalho da defesa aérea, portanto, é focar em mísseis e foguetes. A defesa aérea em si não deveria ser caçada, acrescentaram. Até alguns anos atrás, essa suposição não era irracional. A Força Aérea Israelense era capaz de, na maior parte, proteger tropas e cidadãos israelenses de ataque de aeronaves. Mas jatos como o F-16 e o F-35 não são projetados para impedir pequenos quadricópteros voando perto do solo, ou drones kamikazes com cargas explosivas capazes, como repetidamente mostrado na Ucrânia, de destruir tanques, artilharia e lançadores de mísseis. Isso permite que os inimigos de Israel explorem o que Ortal e Kochav chamam de brecha nas defesas aéreas de mísseis de Israel. Ortal e Kochav temem que inimigos como o Irã possam começar uma ofensiva de mísseis, lançando drones para derrubar as defesas israelenses, criando corredores seguros para mísseis balísticos de cruzeiro. O inimigo é capaz de penetrar profundamente em Israel e engajar o sistema de defesa aérea em uma faixa, enquanto outras aeronaves aproveitam o desvio e penetram em outra faixa mais secreta. Ele pode identificar alvos e atacar imediatamente usando drones armados ou suicidas. Acima de tudo, ele se esforça para localizar, colocar em risco e destruir elementos chaves do próprio sistema de defesa aérea. Todas as armas têm algum calcanhar de Aquiles. Exércitos compensam por integração e armas combinadas. Tanques, infantaria e artilharia, por exemplo, são mais eficazes quando trabalham juntos com uma equipe, mas as defesas de mísseis de Israel não foram projetadas para trabalhar em equipe. O grau de assistência mútua e proteção entre as camadas é relativamente limitado. Escreveram Ortal e Kochav para otimizar a alocação de um suprimento limitado de interceptadores. Cada camada foi projetada para lidar com um tipo específico de míssil, foguete. O Iron Dome não pode realmente auxiliar as baterias Iron ou dar suporte às suas missões. Essa limitação é igualmente verdadeira entre outras camadas. Outra contramedida potencial contra o CIAD é criar lançadores de mísseis, radares falsos. Armas de distração foram empregadas com sucesso pelos sérvios, iraquianos e outras nações. Mais confiante de que a Força Aérea Israelense controlaria os céus, Israel não construiu suas defesas aéreas com a capacidade de sobrevivência em mente. O grau de mobilidade, proteção e capacidade de ocultação dos sistemas de defesa aérea israelense é inadequado. Escreveram Ortal e Kochav. Ao contrário de sistemas semelhantes no mundo, nosso sistema de defesa aérea não foi construído com a sincronização como um objetivo crítico. Ortal e Kochav pede a criação de uma quarta camada de defesa aérea de mísseis que funcionaria como sistema de defesa de ponto para parar foguetes e drones que penetraram as três primeiras camadas. Os sistemas de defesa aérea devem ser camuflados e devem ser móveis o suficiente para mudar de local antes que o inimigo possa atacá-los. O reconhecimento de que nossa superioridade aérea não é absoluta e dramático, mas deve ser reconhecido. Concluíram, apesar do nosso controle de jatos de caça, da superioridade aérea tradicional, nossas forças na frente sofrem um nível perigoso de inferioridade e falta de proteção. Como a aliança entre Israel e Azerbaijão molda a estabilidade no Oriente Médio do Cáucaso. Potências emergentes em todo o mundo estão forjando vínculos estratégicos e parcerias através das fronteiras. Um dos exemplos mais notáveis dessa tendência é a parceria israelense-azeri, que abrange o Oriente Médio e o Cáucaso, duas regiões cruciais. Dadas as fortes relações dos Estados Unidos com Jerusalém e o crescente peso regional de Baku,
Faz imenso sentido que Washington apoie essa parceria estável e desenvolva uma cooperação contínua envolvendo ambos os países para ajudar a estabilizar o Oriente Médio e o Cáucaso. De fato, a base do relacionamento israelense-azeri está no meio do compartilhado da teocracia xiita militante. Embora a política iraniana possa flutuar taticamente, ela busca fundamentalmente minar ambos os estados com a hostilidade de Teherã em relação a Israel e aos Estados Unidos sendo aberta e consistente. Para a ditadura teocrática do Irã, o secular Azerbaijão, embora seja um país xiita, é visto como um desertor apostata da verdadeira religião, porque se inclina culturalmente para o oeste, tem um orgulho visível de sua tolerância às minorias religiosas. Além disso, o Irã há muito tempo teme que sua própria minoria azeri, que soma cerca de 20 milhões de pessoas, possa ser receptiva ao crescente poder econômico do Azerbaijão, levando a uma revolta significativa contra o Teherã. Assim, as forças iranianas recentemente realizaram manobras hostis nas fronteiras, enquanto os jornais iranianos especularam abertamente sobre a dissolução do Azerbaijão e a perda da sua integridade territorial. Essas são apenas as ameaças mais recentes. Durante anos, figuras religiosas e militares de inteligência iranianas se envolveram em esforços para penetrar, subverter e derrubar o governo Aliyev no Azerbaijão. O Irã também busca conduzir ataques terroristas contra a comunidade judaica no Azerbaijão, que conta com cerca de 30 mil pessoas. De fato, na semana passada, a polícia azeri prendeu traficantes de drogas recrutados pelo Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, que estavam conspirando para matar um líder sênior da comunidade judaica do Azerbaijão. O Irã também tem apoiado consistentemente a Armênia contra o Azerbaijão na guerra de Nagorno-Karabakh. E durante todo o período pós-guerra de 2020, isso se aplica não apenas às rotas comerciais e à economia, mas também aos negócios de armas. Assim, as políticas do Irã continuam a ameaçar o Azerbaijão tanto quanto ameaçam Israel, que Teherã promete abertamente destruir. Essas práticas são uma conhecida obsessão política iraniana marcada por seus esforços globais para matar judeus fora de Israel, como exemplificado pela recente tentativa do assassinato no Azerbaijão e o infame atentado de 1994 ao centro judaico em Buenos Aires. À luz das tentativas do Irã de minar e destruir Israel e Azerbaijão por meios econômicos, militares e terroristas, enquanto persegue suas ambições nucleares, não é surpresa que ambas as capitais tenham se unido. Sobre essa base, os dois estados construíram uma estrutura crescente e estável de relações que pode, no futuro, servir aos seus interesses e aos dos Estados Unidos. Israel obtém 40% de seu petróleo do Azerbaijão. Israel é o principal fornecedor de armas militares estrangeiras do Azerbaijão. Além disso, um jornal israelense observou que a cooperação de inteligência entre o Azerbaijão e Israel tem sido fundamental para combater a influência iraniana, alavancando a localização estratégica do Azerbaijão na fronteira com o Irã e a Rússia. Nesse sentido, o Azerbaijão tem promovido a estabilidade regional ao compartilhar inteligência que complica ou dificulta as operações iranianas, dada sua aliança com a Turquia, que é bastante hostil a Israel. O Azerbaijão às vezes teve que andar em uma linha tênue em relação à sua posição na guerra entre Israel e o Hamas. No entanto, isso não impediu Baku de expandir seus laços com Israel. Em novembro de 2003, o Azerbaijão assinou um novo acordo energético significativo com Israel, permitindo que sua empresa nacional de petróleo, a SOCAR, explorasse gás natural no Mediterrâneo Oriental, na costa de Israel e perto do campo de gás de Leviatã. Além disso, no primeiro trimestre de 2024, o Azerbaijão exportou 28% mais petróleo para Israel do que em 2023. Além disso, esse alinhamento permite que o Washington combata a ameaça iraniana e promova os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. Além, o Azerbaijão já está integrado ao crescente comércio centro-asiático e transcontinental inerente às possibilidades do corredor do meio. Israel está entusiasmado com o potencial de seu envolvimento. Ambos os estados são parceiros engajados no aprimoramento da atividade econômica na Ásia Central. É sem dúvida os interesses dos Estados Unidos que as empresas americanas e as nações aliadas, em vez da Rússia e da China, ajuda a facilitar a crescente integração da Ásia Central e do Cáucaso com a Europa por meio do comércio e do investimento.
parceria estratégica israelense-azeri pode ajudar a pacificar o Oriente Médio, fornecer energia para a Europa, como o Azerbaijão já está fazendo, enfraquecer a influência russa, restringir a animosidade turca em relação a Israel e abrir a Eurásia para o desenvolvimento econômico. Além disso, somente se o Washington se envolver totalmente com o Azerbaijão, poderá ajudar o Azerbaijão e a Armênia a chegar ao acordo de paz final em relação a Nagorno-Karabakh. Da mesma forma, o mesmo princípio se aplica à questão dos direitos humanos no Azerbaijão. Se o Washington não se envolver, Baku não terá incentivo para dar ouvidos às críticas às suas políticas de direitos humanos. Nada é eterno na política mundial, mas essa parceria existe há aproximadamente 30 anos e suportou o estresse da guerra defensiva israelense com Hamas. O novo governo Trump deve aproveitar esse alinhamento positivo entre Israel e Azerbaijão para aumentar a influência americana e construir um futuro mais estável e próspero para os povos e nações do Mediterrâneo, ao Cáspio e além da Ásia. O pesadelo do tufão Eurofighter na Inglaterra está apenas começando. O Eurofighter Typhoon, uma caça de quarta geração altamente versátil, continua sendo um pilar fundamental da Força Aérea Inglesa, apesar dos planos de aposentar 30 JAS Tranche 1 a partir de 2025. Embora os avanços em aeronaves furtivos como o F-35B dominem os esforços de modernização, a relação custo-benefício e a confiabilidade do design adjacente e furtivo do Typhoon garantem que ele mantenha sua relevância operacional. Com atualizações contínuas, espera-se que o Typhoon permaneça eficaz em combate até 2040, complementando plataforma de quinta geração para missões como policiamento aéreo e alerta de reação rápida. À medida que a Inglaterra prioriza as expansões do F-35 e o desenvolvimento do seu programa global de combate aéreo de sexta geração, o Typhoon continuará desempenhando um papel vital na defesa europeia. O Eurofighter Typhoon, uma aeronave multifuncional de quarta geração e multifuncional, tem sido um animal de carga da Força Aérea Inglesa por 2 décadas. A Força Aérea Inglesa não tem mais pedidos de Typhoons e aposentará 30 deles a partir de março de 2025. 26 serão aposentados e os 4 restantes serão desativados em 2027. Sob o programa Reduzir para produzir os jatos de caça Eurofighter Typhoon Tranche 1 passarão por um processo em que componentes e equipamentos valiosos serão desmontados e reaproveitados como inventário para a frota atual do Eurofighter Typhoon. A BAE Systems, fabricante do Eurofighter Typhoon, propôs atualizar a aeronave Tranche 1 para os níveis Tranche 2 ou Tranche 3. Com os avanços do design de caças furtivos, como o F-35 americano de quinta geração e os caças de sexta geração atualmente sendo testados e projetados, muitos acreditam que o Typhoon deve ser aposentado o mais rápido possível. O futuro está, de fato, se estreitando para o Typhoon. Ele está mais perto do fim de sua vida útil do que do começo, mas o Typhoon continua sendo uma aeronave capaz. Ele deve continuar em serviço no futuro previsível. A aeronave multifunção Typhoon é um caça multifuncional e bimotor supersônica Canard Delta Wing facilmente reconhecível. O Typhoon foi projetado originalmente como um caça de superioridade aérea e é fabricado por um consórcio da Airbus, BAE Systems, Leonardo. A Inglaterra, a Alemanha, a Itália, a Áustria, o Omã, o Catar, a Arábia Saudita e a Espanha atualmente usam tufões. Tripulação 1 ou 2 pessoas. Comprimento 15,96 metros. Envergadura 10,97 metros. Peso bruto 16.000 kg. Peso máximo de decolagem 23,500 kg. Motor 2 motores turbofan de pós-combustão Eurojet EJ200 que podem fornecer até 20.230 libras de empuxo. Velocidade máxima Mach 2.35 a 11 km de altitude, alcance 2.900 km, alcance de combate 1.389 km, alcance de balsa 3.790 com 3 tanques de queda, resistência 3 horas de patrulha aérea de combate a 185 km, tempo de serviço 16.764 metros, teto de serviço, altitude máxima de voo 20 km, armamento, um canhão revólver Mauser BK 27 mm com 150 cartuchos, uma variedade de mísseis e bombas,
A Força Aérea Inglesa usa Typhoons desde 2013 e teve seu batismo de fogo entrando em combate em 2011. No entanto, o governo da Inglaterra está debatendo se deve expandir sua frota de Lockheed Martin F-35B Lightning II, a variante de decolagem curta e pouso vertical que pode operar a partir dos 2 porta-aviões da classe Queen Elizabeth da Marinha Real Inglesa. O Ministério da Defesa inglês está inclinado a aumentar suas forças de aviação de combate por meio de uma compra subsequente de F-35 em vez de adquirir mais Eurofighter e Typhoon, de acordo com James. Um oficial inglês anônimo disse a James que a Inglaterra está procurando reforçar sua frota de F-35S, que tem uma vida útil até a década de 2070. No entanto, ela acrescentou que o Eurofighter Typhoon continuará sendo um componente central da Força Aérea Inglesa e receberá atualizações e outros aprimoramentos para manter suas capacidades operacionais. A Inglaterra está se movendo em direção ao financiamento de mais F-35S e do Programa Global de Combate Aéreo, GCAP, para um caça de sexta geração. O Eurofighter Typhoon é uma estrutura de aeronave popular na Europa por causa de seu desempenho e confiabilidade. Embora não seja uma aeronave Stealth, ele oferece algumas características de Stealth. Reston Cass detalhou que as saídas de ar serpentinas ou em forma de S escondem parcialmente as lâminas da turbina jato do Eurofighter. Alvos de radar como asa delta, canard e bordas de ataque de barbatana são agressivamente varridas para evitar refletir a energia do radar para a frente da fuselagem. Armas externas são montadas semi-rebaixadas na fuselagem, protegendo parcialmente essas armas do radar. Por fim, materiais absorventes de radar RAN foram usados para cobrir muitos dos pontos refletores do jato, como as bordas de ataque das asas, bordas de admissão, lames, tracks. Um caça Stealth também é mesmo necessário para algumas missões, como policiamento aéreo e alerta de reação rápida. Avanços do alcance de mísseis AA permitem que jatos não Stealth, como o Eurofighter, voem com aeronaves de quinta geração e permaneçam eficazes no combate até pelo menos 2040. Um aspecto atrativo adicional do Eurofighter é seu baixo custo de voo por hora em comparação com aeronaves Stealth de quinta geração. A questão também tem um aspecto político. Empregos europeus, receitas fiscais e expertise em aviação estão em risco. O Eurofighter Typhoon é um caça rápido e altamente manobrável que ainda tem um papel no continente europeu, por enquanto. Rússia enlouquecida. A Marinha emergiu de um submarino da classe Sea-Wolf como um aviso. O Sea-Wolf, um submarino nuclear da classe Sea-Wolf, demonstrou domínio naval dos Estados Unidos em 2020 ao emergir perto da Noruega, perto da Rússia. Projetado para furtividade, velocidade e poder de fogo, o Sea-Wolf pode mobilizar equipes SEALs, coletar informações e atacar com torpedos pesados e mísseis Tomahawk. Com esse movimento, raro envia um sinal claro à Rússia sobre a determinação dos Estados Unidos em meio à escalada de tensões. Os submarinos da classe Sea-Wolf, incluindo o USS Connecticut e o USS Jimmy Carter, continuam sendo essenciais no monitoramento da atividade naval russa, especialmente nas águas disputadas do Ártico. À medida que os desafios geopolíticos se intensificam, a classe Sea-Wolf mostra as capacidades inigualáveis dos submarinos de ataque rápido da Marinha dos Estados Unidos. Sabemos que a Rússia é um país vilão. Invadir um país vizinho e massacrar seus cidadãos que não representam nenhuma ameaça anterior à Rússia faz dela um dos estados mais malignos do mundo. A Rússia também tem um ato irritante de voar seus aviões em zonas de identificação e defesa de países da OTAN, especialmente dos Estados Unidos. É por isso que alguns observadores sentem um prazer especial quando a Marinha dos Estados Unidos também usa um poder de demonstração de vez em quando para lembrar a Rússia que os Estados Unidos são um cliente difícil e não permitirão ações maliciosas que tentem intimidar os outros. Tal evento aconteceu em 2020, quando o submarino USS Sea-Wolf emergiu para mostrar aos russos que a Marinha dos Estados Unidos não seria intimidada. Isso aconteceu na costa da Noruega, perto o suficiente da Rússia para enviar uma mensagem. A Marinha diz que o submarino estava realizando uma inocente parada para pessoal em Tromsø, Noruega, em 21 de agosto de 2020.
Esta é a área de operações da Sexta Frota da Marinha e parte do Comando Europeu dos Estados Unidos. A postura da Força Marítima da Europa concede a capacidade de dar suporte ao OTAN com exercícios navais para se preparar para o potencial de guerra. Esta missão foi parte da Força Tarefa 69 para as Forças Navais dos Estados Unidos na Europa. Na época, a Rússia ainda não havia invadido a Ucrânia para derrubar Kiev, mas ainda estava apoiando operações de combate de fogo da fronteira com a Ucrânia. A Marinha fez uma declaração vaga sobre a missão, sem dar muita informação, mas a implicação era clara. Os Estados Unidos estavam colocando a Rússia em alerta. A implantação do uso Sea-Wolf de Bangor, Washington, para a Sexta Frota dos Estados Unidos demonstrou o alcance global e o comprometimento da Força Submarina em fornecer forças submarinas persistentes e clandestinas em todo o mundo para executar nossas missões únicas com prontidão inigualável, disse o vice-almirante Darley Caldley, comandante das Forças Submarinas, em um comunicado à imprensa da Marinha. Nossos guerreiros submarinos são os melhores do mundo em guerra submarina, estão equipados com capacidades inigualáveis, projetados para aprimorar nossa marinha e multiplicar a eficácia da força conjunta em competição e conflito. O Sea-Wolf, o submarino líder da classe Sea-Wolf, é um barco resistente. Ele está abarrotado de torpedos pesados e mísseis de cruzeiro Tomahawk de ataque terrestre. A classe Sea-Wolf é ultra furtiva e rápida, capaz de caçar e destruir outros submarinos e navios inimigos. O uso Connecticut e o uso Jimmy Carter também são membros da classe. A classe Sea-Wolf foi atualizada para torná-la mais silenciosa e mortal. Ela também pode coletar dados de inteligência, vigilância, reconhecimento, implantar naves SEALs, colocar minas. Esses são alguns dos barcos mais rápidos e silenciosos da Marinha Americana. Eles desempenharão um grande papel em manter o controle sobre a atividade naval russa. A classe Sea-Wolf esteve ocupada em 2020. Antes do Sea-Wolf emergir na Noruega naquele verão. O Connecticut também apareceu na primavera daquele ano. Em março, o Connecticut emergiu do lado de fora da Ice Camp Sea Dragon no círculo polar ártico durante o exercício do gelo ICEX 2020, de acordo com a declaração da Marinha Americana. A Rússia tem reivindicações territoriais e projetos estratégicos no Ártico. Isso certamente foi notado por almirantes russos, analistas de inteligência naval e planejadores de defesa do Kremlin. A ICEX 2020 é um exercício submarino bienal que promove a interoperabilidade entre aliados e parceiros para manter a prontidão operacional e estabilidade regional, ao mesmo tempo que melhora as capacidades de operar no ambiente do Ártico. Disse o comunicado à imprensa. A Marinha não costuma trazer à tona submarinos, especialmente seus boomerangs com armas nucleares, mas seus barcos de ataque rápido podem às vezes fazer uma aparição. Isto mostra que o ramo marítimo pode implementar seus submarinos a qualquer hora e a qualquer lugar. Enquanto a Rússia continuar sendo uma superpotência que intimida mortalmente seus vizinhos, a classe Sea-Wolf e outras como ela farão uma resistência. Esses são alguns dos melhores submarinos da frota e eles continuarão a fazer movimentos assertivos que mostram seu alcance global em áreas do mar em que a Rússia também contesta. O novo secretário de Defesa, provavelmente Pete Hegseth, caso seja confirmado pelo Senado, não declarou exatamente o que planejou para a Marinha. Hegseth é um ex-oficial de infantaria do Exército e pode não ter estudado a força submarina. No entanto, o secretário da Marinha e o chefe de operações navais o informarão sobre as táticas, técnicas e procedimentos que o submarino dos Estados Unidos pode usar para tornar o ramo marítimo mais letal. Esse nível elevado de letalidade é o que Hegseth disse que retornaria ao exército dos Estados Unidos. Provavelmente veremos mais submarinos americanos surgindo em 2025. A Rússia precisa lidar com a realidade de que os barcos de ataque rápido dos Estados Unidos podem mostrar sua capacidade de atender ao chamado em qualquer lugar onde a Marinha Russa esteja presente.
NGAD, o caça de 300 milhões da Força Aérea Americana, pode mudar o jogo. O programa Next Generation, a dominância NGAD da Força Aérea Americana visa fornecer um caça furtivo de sexta geração capaz de combater ameaças modernas, especialmente no Pacífico. Projetado para complementar aeronaves de combate colaborativos não tripulados, o NGAD oferece furtividade incomparável, alcance estendido e avanços tecnológicos. No entanto, preocupações sobre seu preço, inicialmente projetado em 300 milhões de dólares por aeronave, desafiam sua acessibilidade. Especialistas destacam a vantagem incomparável de 40 anos dos Estados Unidos em tecnologia Stealth, que rivais como a China e a Rússia lutam para igualar. À medida que as tensões aumentam na Ásia, o NGAD é visto como um recurso indispensável para manter a superioridade aérea diante das crescentes capacidades de defesa aérea. Não faltam especulações sobre o planejamento da Força Aérea dos Estados Unidos para o programa NGAD. Esta aeronave deverá ser um caça de sexta geração, proposto inicialmente em um estudo analítico há mais de uma década, em 2014. Está previsto que ele entre em serviço na década de 2030, coincidindo com o que tem sido chamado de início dos anos do acaso do F-22A Raptor. O programa até o momento tem sido discutido como a única aeronave tripulada substituída por um ou mais veículos aéreos de combate colaborativos não tripulados, frequentemente chamado de asa leal. Houve progresso mensurável no segundo veículo, mas a direção futura da aeronave tripulada foi pausada, aguardando uma nova revisão do requisito. Entre os grandes mistérios sobre o programa está o que esperar do preço da aeronave. Inicialmente, o secretário da Força Aérea dos Estados Unidos, Frank Kendall, declarou que o NGAD poderia ser várias ordens de magnitude mais caro que o F-35, ou que poderia custar até 300 milhões por aeronave, mas na conferência da Air Force Association de setembro passado, Kendall mudou de direção, explicando que não definimos um número ou limite para o preço. Vou lhe dar isso de cabeça. O F-35 meio que representa para mim os limites superiores do que gostaríamos de pagar. Isso significaria consideravelmente menos do que o preço limitado de várias centenas de milhões de dólares que Kendall citou anteriormente para o NGAD. Eu gostaria de ir mais baixo, no entanto, concluiu. Este é o nó gordo atual do programa NGAD, com uma aeronave que supostamente é de sexta geração baseada em tecnologia que ainda não está madura. Pode ser adquirida a um preço razoável? Pergunta. Um representante de um dos três principais OEMs dos Estados Unidos que falou com a 1945 descreveu uma reunião com esse objetivo com um verdadeiro quebra-cabeça. Considerando as realidades do design do caça e dos custos de produção, a única razão pela qual você pode adquirir uma aeronave de caça a um preço baixo é por meio de economias de escala. Quanto mais você construir, menos será o custo por unidade. O que significa que nos dias atuais é que você tem que exportar um número considerável delas. Como foi o caso no passado com o F-16 e o F-18 e no presente com o F-35. Isso levanta a questão da exportabilidade. Nunca permitiremos que nenhum dos nossos aliados mais próximos comprasse o F-22 de quinta geração, sob a justificativa de que não queremos liberar tecnologia para ninguém. Então é difícil ver os Estados Unidos exportando um sistema de armas de sexta geração ainda mais avançado. E sem essas ordens de exportação, como você atinge esse objetivo de baixo custo? Pergunta. O que complica ainda mais a equação? Aponta o representante dos outros principais é que uma parte do preço do NGAD já está incorporada ao programa antes mesmo do início da produção. A esperança dos OEMs, disse um funcionário da empresa no início de 2024, é que em algum momento em dezembro haverá algumas indicações do caminho a seguir. A passagem do tempo gera uma quantidade considerável de ansiedade, ele continuou, porque a indústria se arriscou construindo um número considerável de metros quadrados de novas instalações, tudo especificamente em antecipação a um prêmio NGAD. Algumas outras realidades podem superar os problemas de custo.
Esta é a conclusão após falar com um dos defensores do Engage, o ex-comandante supremo aliado da Europa, o general aposentado de 4 estrelas da USA, Philip Bredlov, com mais de 3.500 horas em aeronaves de cabeça, principalmente o F-16, voou em missões de combate na Bósnia e Kosovo. Ele tem experiência em primeira mão com a necessidade de uma aeronave ser mais furtiva do que nunca num ambiente de defesa aérea moderno. Stitt, ele enfatiza um campo de design de aeronaves em que os Estados Unidos têm uma vantagem definitiva sobre todos os outros. Você sabe quanto tempo leva para adquirir 40 anos de experiência em projetar aeronaves furtivas? Pergunta. Ele perguntou. Bem, deixe-me lhe dizer. Ele disse, respondendo antes que eu pudesse responder. Leva 40 anos, não há atalhos. Tivemos outros países colocando as mãos em pedaços do nosso material, mas eles não conseguem descobrir como duplicá-los. Os materiais furtivos que absorvem radar, mesmo que pudessem encontrar uma maneira, eles não têm a capacidade de fazê-lo em escala industrial. Então você tem pessoas que dizem que estão construindo aeronaves de quinta geração e todo mundo começa a falar sobre o que isso significa. Mas se você não está construindo algo que seja furtivo, então não é uma aeronave de quinta geração. Então o que você tem são outros países tentando dizer que tem aeronaves com capacidade para a quinta geração. Mas eles realmente não têm. Então agora entra a sexta geração, como Bredlov explicou. Então algumas pessoas estão por aí dizendo, estamos pulando da quinta geração e indo direto para a sexta. Mas nenhuma delas jamais construiu uma aeronave furtiva em sua vida. Elas nunca passaram pelo desenvolvimento industrial e não são capazes de fazê-lo. Essa vantagem dos Estados Unidos na experiência com essa tecnologia é achar para qualquer conflito futuro. A maioria dos estrategistas militares hoje postula que o conflito para o qual mais precisamos nos preparar é aquele que pode ocorrer na Ásia. O requisito é que uma aeronave de sexta geração dos Estados Unidos seja furtiva em mais de uma maneira. Isso adicionará vários outros saltos em tecnologia que o mundo não entende. Por causa dessas capacidades, o Engage será capaz de executar missões no Pacífico que os caças de quinta geração não podem. Dadas as distâncias do teatro do Pacífico, o alcance crescente do sistema de armas e a proliferação da tecnologia de defesa aérea aprimorada cria um cenário em que, como Bredlov descreve, precisamos de uma plataforma como o Engage para ganhar nosso lugar nessa luta. Com as nações asiáticas demonstrando cada vez mais interesse na guerra da Ucrânia, com a Rússia tentando fortalecer seus laços com a China e a Coreia do Norte, o que acontece no Pacífico está cada vez mais ligado ao resto do mundo, o que pode tornar o Engage mais crítico do que nunca. A Coreia do Norte pode em breve ter caças russos MiG-29 e Su-57 e Su-27, mas há um problema. A Coreia do Norte está supostamente pronta para receber caças russos Su-27 e MiG-29, marcando uma adição significativa à sua envelhecida força aérea. No entanto, esses jatos de quarta geração, embora formidáveis em comparação à frota atual da Coreia do Norte, enfrentam desafios. Muitos são análogos com peças que não são mais produzidos, o que dificulta a manutenção e a operação a longo prazo. Apesar das promessas feitas durante a visita de Kim Jong-un a uma fábrica de aeronaves russas em 2023, a obtenção de caças operacionais e compatíveis pode ser uma problemática para o Kremlin. Em última análise, embora esses jatos possam reforçar temporariamente as capacidades aéreas da Coreia do Norte, obstáculo logístico e tecnológico pode limitar seu impacto no mundo real. Durante o Fórum de Defesa Nacional Reagan, realizado no final da primavera de dezembro, o chefe do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, almirante Samuel Paparo, fez um surpreendente anúncio de que havia um acordo para a República Popular Democrática da Coreia receber os caças Sukhoi Su-27 e MiG-29 da Rússia. Vimos algum acordo entre Moscou e Pyongyang sobre a transferência dessas aeronaves de caça, disse o almirante. Mas ele não especificou nenhum detalhe quanto aos números totais ou aos modelos específicos dessas aeronaves. Paparo admitiu que esses modelos eram tipos de quarta geração quando o mundo da aviação de combate
Era todo sobre os carros de quinta geração, substituindo essas fuselagens. Entretanto, especialmente em comparação com a atual frota da Força Aérea da Coreia do Norte, esses modelos de aeronaves ainda eram formidáveis. Atualmente, a Força opera cerca de 35 MiG-29S mais antigos, metade dos quais são o MiG-29A9, 12 MiG-29B 9.1 originais, e o restante são versões mais antigas do MiG-29C 913. Alguns deles foram inicialmente entregues em kits desmontados para que pudessem ser montados localmente na Coreia do Norte. Moscou fornecendo uma série de novos sistemas de armas para Pyongyang. É um desenvolvimento esperado para dezembro. É um desenvolvimento esperado desde setembro de 2023, quando o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, visitou Komsomolsk, a Amur Aircraft Production Association, Knapo, a fábrica de aeronaves, uma das maiores do país, está localizada na província de Khabarovsk, no extremo oriente russo. A planta Knapo já foi lá da linha de produção do Su-27 quarta geração e agora fabrica o Su-35, descrito como projeto de geração 4++, e o Su-57 de quinta geração. Esses são os dois caças monopostos mais avançados em serviço russo hoje. O único outro caça pesado Sukhoi atualmente sendo construído na Rússia é a série Su-30SM, construída em Irkutsk. MiG-29 ou Su-27S adicionais seriam um close-up, em teoria, para a Coreia do Norte, mas o que pode causar problemas para essa transferência de aeronaves russas para Kim é que os MiG-29 e o Su-27 de quarta geração não estão em produção há algum tempo. Os Su-27S foram substituídos pelos caças Sukhoi mais novos e avançados mencionados acima, e o MiG-29 agora foi substituído pelo MiG-35. As aeronaves que opera a Coreia do Norte receberá são de uma era quase passada, tudo sobre elas é da era antiga soviética. No início dos anos 90, as aeronaves são equipadas principalmente com sistemas de bordo baseados em analógicos. Algumas fábricas que costumavam construir os principais componentes para esses modelos não têm mais esses sistemas em produção. Em alguns casos, as próprias fábricas não existem mais ou mudaram para algum outro tipo de linha de produtos completamente diferentes. Isso tornará a tarefa de montar tranches de aeronaves usadas para enviar a República da Coreia do Norte duplamente difícil. Uma tarefa árdua será encontrar fontes adequadas de peças de reposição para esses modelos mais antigos que não só não estão mais em produção, mas também não são operados em grande número com as forças aeroespaciais russas. Isso significa que há muito poucas fontes de peças de reposição para quaisquer casos que acabem nas mãos da Coreia do Norte. Já existem muitas histórias por aí sobre países que usam aeronaves russas mais antigas, tendo que inventar seus próprios meios de dar suporte a essas plataformas. A Polônia, uma das nações economicamente mais robustas, que continua a voar um MiG em serviço, passou por esse problema no início dos anos 2000. A fábrica de reparos do MiG-29 agora está fabricando peças para a aeronave, fazendo engenharia reversa delas, porque essas peças não estão mais disponíveis na Rússia, disse um dos engenheiros sêniores com quem conversei sobre esse assunto anos atrás. Por fim, devido ao fato de estarem fora de produção e aeronaves mais antigas serem canibalizadas após serem retiradas de serviço, não há muitos MiGs que seriam compatíveis com as aeronaves que a Coreia do Norte está operando atualmente. Os Su-27 mais antigos ainda em serviço. Quaisquer promessas feitas à Coreia do Norte sobre o crescimento dessas aeronaves podem ser típicas do que acontece na ditadura de Vladimir Putin. Ordens são dadas de cima por pessoas que não estão cientes da situação no solo. Ordens que acabam sendo implementadas pela metade, se é que são.
Mísseis adquiridos pelo Brasil são responsáveis por 90% dos abates a terrorismo potências. O que antes era domínio de gigantes como a Rússia e os Estados Unidos agora ganha contornos mais equilibrados. Com a adoção de tecnologias de ponta por parte das Forças Armadas brasileiras, no campo de batalha moderna, a guerra aérea não é mais dominada apenas pelo sistema de mísseis de longo alcance como o S-400 ou o Pantsir S-1. Uma nova realidade tem surgido e o Brasil está na vanguarda dessa mudança ao investir em sistemas de defesa aérea de curto alcance e maior mobilidade. O país segue os passos de potências militares e, em muitos casos, o resultado é um desempenho impressionante. Até 90% de abates realizados em combate envolvem mísseis menores e mais ágeis, capazes de destruir ameaças com eficácia surpreendente. É essa estratégia que vem garantindo vantagem nas operações mais recentes, como detalhado no vídeo do canal Geomilitar. Enquanto os gigantescos sistemas como o S-400, conhecido por seus longos alcances e altitudes de interceptação elevadas, possuem um alto custo e poucos abates em campo real, os mísseis de curto alcance, mais leves e ágeis, acabam sendo os campeões da guerra moderna. O exemplo mais recente vem do RBS-70MG, adquirido pelo Canadá e que o Brasil também utiliza, com uma compra adicional de 6 unidades. Esses mísseis têm a vantagem de serem mais furtivos, com capacidade de serem alocados em qualquer região e lançados com uma precisão letal. Esses sistemas são perfeitamente adequados para o cenário contemporâneo, onde aeronaves, helicópteros e drones operam a altitudes baixas. Áreas onde os mísseis de curto alcance são altamente eficazes. O uso de radares e sensores optrônicos, como no caso do RBS-70, permite que essas armas sejam disparadas rapidamente, muitas delas de forma clandestina, com um efeito surpresa, desempenhando um papel crucial no sucesso. Além da capacidade de surpresa, a mobilidade desse sistema se destaca. Veículos de reação rápida e plataformas leves, como veículos de combate de infantaria em versões 4x4 ou 6x6, são cada vez mais comuns no campo de batalha, equipados com sistemas de defesa aérea de curto alcance. O conhecido Short Range Air Defense tem se mostrado extremamente eficaz na proteção de tropas em movimento, principalmente contra aeronaves de baixa altitude, como a A-10 ou o Sukhoi Su-25. O Brasil tem acompanhado essa tendência, investindo em sistemas que permitem a proteção não apenas de instalações, mas também das forças em terreno aberto, proporcionando uma defesa integrada dinâmica. A mobilidade desses sistemas pode fazer a diferença em um conflito, pois permite que as unidades que se ajustem rapidamente às ameaças que surgem no céu. Por outro lado, sistemas pesados como o S-400, que prometem uma cobertura aérea de longo alcance, acabam esbarrando a realidade do campo de batalha. Embora possuam um grande poder de dissuasão, sua visibilidade no campo de batalha e os altos custos operacionais diminuem sua eficácia, principalmente quando o adversário já conhece a localização do sistema. Em conflitos reais, a quantidade de abates registrados por sistemas como o S-400 e o Pantsir S-1, por exemplo, é consideravelmente inferior ao desempenho dos mísseis de curto alcance. Os pilotos sabem disso e por isso evitam as zonas de ação desses sistemas. Eles preferem operar a altitudes onde esses sistemas menores, mais móveis e furtivos, não são mais eficazes e difíceis de detectar, minando o potencial de defesa desses gigantes da tecnologia militar.